Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a minha conversão ao Senhor Jesus. Isso aconteceu em 1985. Antes dessa data, eu era um católico sem me preocupar com a necessidade de conhecer a Bíblia. Eu nem tinha uma. Como aconteceu? Em 1984, no dia 16 de agosto, aconteceu um acidente muito grave onde eu trabalhava. Diversos colegas perderam a vida. Quase morri nesse dia. Entrei em depressão e eu me perguntava o que teria acontecido comigo se eu estivesse morrido com os meus colegas. Foi um período muito difícil na minha vida. Resolvi então procurar respostas em Deus. Passei a ser um católico praticante assíduo, mas não encontrava resposta para minhas perguntas, inclusive sobre a morte. Nessa época, então surgiram amigos e começaram a me instruir em diversas linhas religiosas, como espírita kardecista, Rosa Cruz, outras linhas esotéricas, Testemunha de Jeová, evangélicos. Mas eu continuava no catolicismo. Comecei a ler um livro que havia comprado, História Sagrada, do Frei Bruno Hansehoffmann. Comecei a me interessar pela leitura desse livro. Eu havia comprado uma Bíblia, mas não a lia. Um amigo que era evangélico e me incentivava a ler a Bíblia, ao lhe mostrar o livro, ele começou a ler alguns trechos e disse que havia muitos erros bíblicos nos textos do livro. Então me aborreci com ele, dizendo que ele teria que respeitar o que o Frei havia escrito, pois era uma pessoa preparada para isso. Mas ele disse o seguinte: não vou mais falar do Evangelho para você, mas te digo uma última coisa, leia a Bíblia. E repetiu ao sair do meu camarote. Na época, eu trabalhava embarcado em plataforma e ele era um colega de trabalho. Quando ele saiu, eu fiquei muito aborrecido, pois parecia que ele queria direcionar a minha fé. Então falei comigo mesmo: vou ler a Bíblia sim, mas para provar a esse crente o quanto ele está errado. Eu estava com a Bíblia que havia comprado, e naquele momento eu a abri, e sem saber e nem conhecer nada da Bíblia, fui ler o que havia na página em que eu havia aberto. E estava escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lança de uma para outra parte. Ao acabar de ler esse texto, sem saber, fiz minha primeira oração, pois antes só sabia rezar. Foi mais ou menos assim: Deus, eu quero essa sabedoria, pois estou confuso. Todos dizem estar certo em suas religiões. Eu acredito que tu vai me dar sabedoria. Deus, eu quero é te agradar e não agradar a homens. Se tu estiver de acordo com os espíritas, eu vou ficar lá. Se tu estiver de acordo com os Rosa Cruz ou esotéricos, eu vou ficar lá. Se tu estiver de acordo com os católicos, eu vou continuar lá. Se tu estiver de acordo com as testemunhas de Jeová, eu vou ficar lá. Eu quero ficar, Deus, onde você quer que eu fique. Em 1985, fiz minha decisão para Jesus, no meio de um grupo evangélico que se reuniam na plataforma. Esse grupo era composto por pessoas de várias denominações: presbiterianos, batistas, da Assembleia de Deus, metodista, maranata, adventistas e muitas outras que passaram por lá. Interessante que falavam de Deus e de Jesus somente, e sempre usando só a Bíblia.
Ninguém defendia sua bandeira denominacional. O assunto principal era a salvação em Jesus. Aquele rapaz que procurava me ensinar a Bíblia, depois de ter falado para eu ler a Bíblia, ele foi embora, trabalhar em outro lugar. Tempos depois, falei para ele o que aconteceu e que ao estudar a Bíblia podia ver o que agrada a Deus e o que não agrada. Fui para a Igreja Batista, onde me membrei e fiquei 12 anos, sendo o maior tempo na Igreja Batista Renovada. Hoje não estou ligado a nenhuma denominação evangélica. Hoje estou preso a Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Prego sempre que o Senhor Deus me dá oportunidade. O Espírito Santo, em minha vida, direciona a minha fé. Nenhuma denominação salva. É Jesus que salva. Mas creio que Deus usa as denominações para evangelização. Elas têm importância no despertar e na espiritualidade do cristão, pois usam a Bíblia como base de fé. Só Jesus salva. É necessário entregar a vida a Ele e só nele confiar, pois é o único mediador dado por Deus. É através da Bíblia que encontramos esses ensinos. Que meu testemunho os leve a ler a Bíblia. É nela que encontramos palavras de salvação. Deus os abençoe em Cristo Jesus.